Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, episódio 37 do 21 Milhões Podcast. Eu conversei com o Bruno Nardi. O Bruno, para quem frequenta o Bitcoin Twitter brasileiro, provavelmente conhece ele, que ele está sempre lá presente, comentando, curtindo, debatendo. E o papo foi muito interessante. A gente deixou o papo fluir para onde precisasse, vamos dizer assim. E acabamos falando de muita coisa legal. Falamos do Jordan Peterson, que é um cara muito interessante. Eu acho que eu nunca tinha falado sobre ele aqui no podcast. Falamos sobre o que o Robert Breedlove chamou de a tirania da escassez do tempo. E falamos também sobre um tema que ele trouxe que ele chama de legalismo, que são as consequências de proibir o Bitcoin. E se você assumir que um governo vai proibir o Bitcoin, o que você está assumindo junto, né? Quais são as premissas que você está aceitando? Cara, foi 1h30 de papo show. Então, isso são alguns tópicos só que a gente tocou e tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado pessoal pela audiência. Quem puder, se inscreva aí no canal no YouTube. Estou tentando chegar a 1.000 inscritos. Também, quem achar interessante, se inscreva na minha newsletter. Vou deixar aí na descrição do vídeo ou na descrição do episódio no Spotify. O link para vocês poderem se inscrever na minha newsletter. São textos pequenos e divertidos e semanais, toda sexta-feira, sobre Bitcoin, sobre a vida de um bitcoinheiro. Espero que vocês gostem. E é isso. Vamos que vamos. Tá acontecendo muita coisa legal aí no mundo do Bitcoin e também nesse mundo de pessoas produzindo conteúdo brasileiro sobre o Bitcoin, Bitcoin only, 100% Bitcoin, sem shitcoins. E é isso, pessoal. Vamos que vamos. Até a próxima. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Seja bem-vindo, Bruno, ao 21 milhões. Continuando aqui uma tradição que eu tenho, que eu não quero nunca parar de entrevistar pessoas anônimas, né? Então... Mais ou menos, né? Porque eu sou um dos poucos que não usa o pseudônimo, né? Exato. Você usa seu nome, mas sem foto lá, pelo menos no Twitter. Então, cara, seja bem-vindo. O microfone é seu, se apresenta aí. Bom, beleza, João. Muito obrigado pelo convite, cara. Sou fã do podcast, acompanho todos os episódios aí. Acho que você está fazendo um trabalho muito legal. É um prazer estar aqui. Então é o seguinte, cara, minha história com o Bitcoin foi assim uma convergência de várias coisas que deram certo na minha vida há um tempo atrás, porque hoje em dia eu sou programador, né? Eu moro em Londres, trabalho para uma empresa que faz sistemas de laboratório aqui, mas antes eu era músico no Brasil, né? E aí eu fiz a faculdade toda, comecei a trabalhar e etc, né? E é aquela coisa, né? Eu sempre gostei muito de música e etc. Só que aí eu estava percebendo que eu estava literalmente me divertindo ficando pobre. O clássico Have Fun Staying Poor. Né? Então, foi nessa época, depois que eu terminei a faculdade, eu falei, putz, eu preciso começar a procurar alguma outra coisa para fazer, né? E aí eu fui para a segunda coisa que mais me atraía, né? Porque eu sempre gostei muito da parte de computador, informática, etc., mas
nunca fui muito a fundo no assunto, né? Então eu comecei a Uhum. estudar programação, comecei a aprender por mim mesmo. Depois eu fui para a faculdade de novo, fiz outra faculdade, ciência da computação. E eu sempre fui libertário também, né? Então é, eu já entendia já bem os conceitos da escola austríaca de economia. Eu já sabia que a liberdade era uma coisa importante, Isso desde a essencial e época de etc. músico já. Sim, mesmo eu sendo músico, eu fiz faculdade num lugar que era cheio de esquerdista, mas eu, eu já era diferente naquela época. Isso aqui. Mas, mas aí, então, eu já tinha aquele conhecimento, a base filosófica, né, do Bitcoin. Uhum. Mas eu até tinha ouvido falar antes, mas é aquele negócio, né? A pessoa ouve falar, ignora, não dá a devida atenção, né? Sim. Você lembra quando foi a primeira vez que você ouviu falar de Bitcoin? Ah, deve ter sido por volta de 2015. Sei. Mas nesse meio E libertário aí, eu... nos seus estudos libertários mesmo. Pior que acho que não foi nem isso, cara. Foi assim, navegando na internet, vendo Uhum. coisas, e aí eu vi algum post, alguma coisa falando de moeda digital e etc, mas ignorei, passei batido. Tá. Mas depois que eu comecei a estudar informática, eu vi de novo esse ah, assunto Uhum. e aí já me chamou mais atenção porque eu já estava mais atento aos aspectos técnicos. Então aí juntou as duas coisas, né? Sim. E então foi meio que uma convergência perfeita. Então eu lembro que eu fiquei obcecado com o assunto, ficava enchendo o saco de todo mundo, falando, oh, isso aqui é muito legal. Todo mundo ignorava, obviamente, né? A experiência Tinha a história clássica de do todo bitcoinheiro. bitcoinheiro. Exato, né? Acostumado com essa reação das pessoas, né? Mas você foi tentar entender como é que funcionava, então, nesse momento aí. Sim, porque assim, eu, eu sempre fui muito, especialmente com coisa de dinheiro, etc., sempre fui muito conservador, né? Então, quando eu vi a ideia do Bitcoin de novo ali, que eu já estava mais atento aos aspectos técnicos, já tinha aquela filosofia base libertária, aí que foi que eu falei assim, pô, então se isso daqui é uma coisa interessante que pode resolver um problema, que é uma ferramenta para a liberdade, e aí é um negócio de investimento que você tem que trocar o seu dinheiro por isso e etc. Então eu vou ter que entender, né? Sei. Então eu fiquei obsessivamente lendo conteúdo, assistindo vídeos no YouTube e etc. Li o livro do Andrés Antonopoulos, do Master in Bitcoin, Uhum. li mais um monte de coisa, assisti todos os vídeos dele também. O Andrés Antonopoulos foi um dos caras que foi assim essencial no processo, né? Ele tá meio apagado, ele não fala muito ultimamente, mas há um tempo atrás ele era uma das principais vozes, né? Ele tinha um trabalho É. Ele tem uma comunicação muito bom. muito, muito clara, né? Assim, efetiva, né? Você vê as palestras, os discursos dele, ele se comunica com uma facilidade impressionante, assim. Não lembro de alguém no mesmo nível dele. Ele deu Sim, uma e escorregada quando ele escreveu Master em Ethereum, né? Eu achei meio, sei lá, é, achei meio controverso. Mas eu ainda sigo ele, porque o cara, querendo ou não, já fez muito pelo também acho. Bitcoin. Concordo, mas eu tenho assim um grande respeito por ele. Sim, Ele é um eu cara que também, eu merece também. mesmo. É. Inclusive, é uma boa dica para a galera, mesmo para o pessoal que não fala inglês, se entrar no canal dele, procurar lá Andreas Antonopoulos, os vídeos, tem muitos vídeos que tem legenda em português. Inclusive, teve algumas pessoas que eu Orange Pilei brasileiras que não falam inglês, que eu indiquei e o pessoal viu e E gostou. gostou? Ah, É não lógico que não é sabia aquela disso. legenda perfeita, mas dá para entender bem os conceitos que ele fala lá, então é uma boa recomendação. Pô, que legal. Então eu fiquei absolutamente obcecado pelo assunto e aí eu comecei a entender mesmo, né? Só que é aquele negócio, né? A queda na toca do coelho, ela nunca é também assim em velocidade muito rápida, né? Demora para você ir absorvendo.
as coisas, né? Sim, Então, como todo bitcoinheiro tem aquele clássico, aquela clássica arrependimento, né, de não ter comprado arrependimento, antes. exatamente. Então, pois assim, comprei um pouquinho, fui vendo como é que era, e aí eu via vendo o negócio subindo e etc, e comprava mais um pouquinho, e aí foi lá por 2017, quando deu aquela grande subida lá, que aí eu já estava orange pilado ao máximo, e aí, desde então, as Não tem minhas, mais volta. as minhas economias são 100%. Foram todas sugadas pelo buraco do coelho. Exato, e desde então também continuo, né, me atualizando aí, tentando aprender mais sobre, entendendo, né? E você. Tentei Diga, desculpa, continue. tentei um tempo começar a fazer uma coisinha ou outra em programação de Bitcoin, etc., mas assim, não tinha muita oportunidade, depois eu já tinha meu trabalho Fiat que eu já ficava o dia inteiro programando, né? Então eu Sim, não sim. acabei não não entrando mais nessa, mas é, mas cheguei a dar uma olhadinha assim em como funcionava um pouco mais ali debaixo do capô, né? Boa. E você já. Antes da gente começar, você falou que você frequentava bastante o Bitcoin Twitter gringo, né? Antes de descobrir o brasileiro. Quem quem se seguia? Quais eram suas. Você ouvia podcasts e tal? Sim, sempre o Andrés Antonopoulos era o principal, né? Se bem que ele não era muito ativo no Twitter, né? Era mais no YouTube. Mas, assim, um dos autores que eu recomendo bastante também é o Robert Breedlove. Ele tem muitos Boa. textos muito bons. Com certeza, acho que já deve ter gente que mencionou o nome dele aqui no seu podcast, mas é uma boa recomendação. Ah, ótimo. Inclusive, também, assim, o Bitcoin Twitter gringo tá lotado de gente. Isso é uma coisa que eu inclusive, gosto de frisar para o pessoal do Brasil, assim, não seja cabeça dura, cara. Aprenda a falar inglês porque o tanto de informação que você tem acesso quando você sabe a língua inglesa é assim, exponencialmente maior. Você consegue adquirir muito É, mais conhecimento de uma forma muito mais rápida e direto da fonte, né, sem intermediários, né? com Mas certeza. o Medium, eu não sei se ele está usando o Medium, o Substack, mas se você procurar os textos dele, do Robert Breedlove, tem todos traduzidos em português. Teve alguém que Ah, é, não traduziu. sabia não. Que incrível. Pô, então fica a dica aí, Sim, pra quem estiver ouvindo. ele tem textos muito bons. Ele tem um que chama Masters and Slaves of Money, É, Mestres e Escravos do esse é muito Dinheiro, bom também. Esse eu li. que Eu é li também ótimo. Bitcoin é tempo, não é? É esse o nome, não é? Bitcoin's Time. Eu, Bitcoin's Time eu acho que é do Dergige, Tá. Tá. mas ele tem o Robert Breedlove tem um outro também que é o Bitcoin e o número zero. E aí ele faz Tá. uma equiparação filosófica de assim, o que que é que mudou na matemática quando descobriram o conceito do número zero, e aí fazendo meio que uma relação com o Bitcoin sendo esse novo conceito, só que dentro da economia e no valor. Ah, boa. Eu tô até procurando, porque, enfim, acabei de falar uma besteira aqui, né? Que ele tem um texto chamado Bitcoin's Time. Mas então eu tô tentando lembrar qual que é o texto que não é esse o nome. Mas eu tô tentando lembrar qual é o nome de verdade. É, deixa eu procurar. Onde será que tem isso em os. Pode Aqui. ser algum texto dele, porque ele fala de um conceito que é muito interessante, que é roubo de tempo, né? Que ele É faz isso. essa É, analogia que exatamente. quando Aqui, ó, descobri. É Bitcoin and the Tyranny of Time Scarcity. Ou seja, Bitcoin e a tirania da escassez do tempo. É esse. Pronto, agora não. Me Exato. corrigi, me corrigi. É, Esse texto é muito é isso bom aí. também, muito bom. Exato. Esse é um conceito muito legal de entender, né? Que quando o governo cria dinheiro, né? E você troca o seu tempo pelo dinheiro, ele está roubando o seu tempo, né? Porque o seu tempo é escasso, você está Perfeito. submetido a essa tirania da escassez do tempo, né? O seu tempo passou, já era, não tem o que fazer, então você tem que acordar cedo para ir lá trabalhar, Não, trocar o seu tempo por dinheiro,
Só que aí o governo vai lá, aperta o botãozinho no Banco Central, cria 1 trilhão de dólares, reais, ou seja lá o que for, e você fica trocando o seu tempo por isso, né? Exato, Então exato. essa essa é uma bomba, é uma coisa assim que no momento que eu entendi esse conceito, eu falei, nossa, meu, que é isso? Pra que é que eu vou ficar trocando meu tempo, que é a coisa mais preciosa que eu tenho, né? Sangue, Perfeito, suor e lágrimas por perfeito. Fiat. É muito. É exatamente isso. Você resumiu assim de maneira perfeita, né? A escassez do seu tempo é um conceito implacável, né? Não tem como você fugir disso, né? Não tem como você fugir do fato de que sua vida e seu tempo são escassos. E ele fala muito bem disso, muito bem sobre isso no texto. E aí como o Uhum. Bitcoin resolve essa questão, né? E como você muito bem colocou, que os banqueiros centrais com moeda fiduciária conseguem imprimir tempo de vida, né, das pessoas. Enquanto a gente, É, plebes, temos que trocar tempo de vida por dinheiro, os caras vão lá e criam essa coisa do nada. tem até aquele filme, agora eu não tô lembrando o nome, tem aquele filme que o pessoal tem tipo um reloginho no pulso, e aí É, vai do Justin diminuindo os Timberlake, não é? créditos ali. Do Justin É, eu Timberlake, não é? não lembro, É, sim, quer ver? eu acho que é. Tô procurando aqui também pra gente poder falar certinho o nome. É, mas é Então, assim, esse filme, seu tempo de vida é Uhum. meio digitalizado no seu punho, assim, você sabe exatamente quanto tempo de vida você tem, né? Exato. E tudo que você quer comprar, que você quer fazer, e etc., você vai ter que ir trocando Com o tempo de seu vida. tempo por aquilo. É, chama O E Preço do assim, Amanhã, é com o Justin Timberlake mesmo. exatamente. O Preço do Amanhã. E assim, é um filme distópico, né? Ficção, só que a realidade que a gente vive é exatamente isso daí. Só que Ah, tem o dinheiro fiduciário no meio ali que você está trocando o seu tempo por aquilo, para você conseguir as coisas, né? perfeito, perfeito. Aquela clássica cena do Rick and Morty, que eles estão lá falando sobre os universos que o cara criou para escravizar as pessoas dentro do universo, para gerar energia para ele. Aí o Morty fala: Ah, mas isso daí me parece escravidão com passos extras, né? Então Exato. é mais ou menos o que a gente vive. É, total. Não, brilhante, brilhante. Esse dinheiro fiduciário em que primeiro o governo consegue criar uma dívida do tamanho que quiser e vai passando essa conta para frente para as gerações futuras. E também consegue imprimir tempo de vida das pessoas o quanto ele quiser. Então, é uma escravidão com alguns passos a mais, né? Realmente. E Pois é, assim, às é vezes. Diga, continua. é uma analogia que eu gosto de falar, que é o seguinte: na mitologia cristã, né, existe o pecado original, né, que você nasce no pecado original, etc. E aí agora a gente meio que vive numa proto-religião do Estado, que não tem mais o pecado original, tem a dívida original, você já nasce devendo, É, né? é Inclusive verdade. Ótima essa inclusive analogia. tem um talk do Stefan Molyneux, que é um cara que foi até banido do YouTube, mas ele é um libertário anarquista hardcore, que ele vai falando sobre isso. Inclusive, ele está falando sobre Bitcoin nessa palestra dele. E aí chega um momento lá que ele fala assim: no Canadá tem bonds. Agora eu não sei se existe isso ainda ou se eles pararam, mas tem bonds de 70 anos, títulos de dívida de Puta, 70 anos. sim. Ou seja, você está emprestando dinheiro para o governo agora e daqui 70 anos alguém vai pagar. Tipo assim, 3, 4 gerações para Sim, frente. sim. É, se eu não me engano, cara, eu acho que. É Eu vou insano. até procurar aqui também, mas na Áustria eu acho que tem. Tem bondes até de maior de 70 anos, acho que tem bonde de 100 anos. É, isso mesmo. Na Áustria tem um bonde de 100 anos que o yield é menos de 1% ao ano. O retorno do título é menos de 1% ao ano. É, enfim, Exato, o né? pessoal É uma pagando para loucura, né? emprestar dinheiro para o governo.
Exato, e só vai receber o principal de volta daqui 100 anos, quando ninguém mais que está vivo hoje estiver vivo. Ninguém consegue te prometer que você vai receber, o seu neto vai receber esse dinheiro de volta. É uma loucura, né, cara? E é engraçado que é uma loucura às claras, né? Aberta pra todo mundo ver, mas parece que a galera tá meio hipnotizada, ninguém vê algo assim e começa a ficar alertado, né? Parece que essas coisas vão passando pela população assim, e ninguém se É, preocupa, não sei. eu acho que o pessoal vive muito assim no piloto automático, né? Né? Porque você meio que pode até se dizer que é um luxo, né? Você parar para pensar sobre essas coisas todas, porque requer você já ter um certo nível de educação, já ter um certo nível Sim, de né? entendimento de como o mundo funciona, né? Que é uma coisa bem abrangente, Uhum, né? uhum. E aí você tem que ter o tempo, você não pode estar o tempo todo só atrás das suas, né, na pirâmide de Maslow, né, atrás das suas Necessidades necessidades básicas. mais básicas, É. né? Então tá bem lá no topo da pirâmide de Maslow você entender o que que é o dinheiro, como é que funciona o sistema financeiro global e etc, né? Sim, Por isso sim. que muitas vezes nós bitcoinheiros, né, a gente vai falar com o pessoal e aí todo mundo fica olhando com aquela cara assim de, você é um maluco, né? É, é. Mas assim, espero que continue o efeito que já tem acontecido aí faz um tempo, que você vai parecendo cada vez menos louco, né? Nos olhos Exato, das exato. pessoas, que elas vai ficando cada vez mais óbvio, né? É. Mas um negócio que. Inclusive o que está acontecendo no Canadá aí agora é uma ótima, Total, é. é Total. foi a melhor propaganda possível para o Bitcoin. É tipo uma propaganda que está rolando em replay para o mundo inteiro Exato. sem parar. Mas, cara, é engraçado, né? Porque, assim, eu não acompanhava muito a política canadense, né? Antes disso acontecer. Então eu nem sabia, na verdade, quem que era o Trudeau, o que ele fazia e tal, assim. Sabia muito por cima. Mas, cara, o que ele tá fazendo lá, né? De criminalizar os protestos pacíficos e começar com essas táticas de congelar conta bancária, agora tá prendendo protestantes. É muito, muito estranho para um país que a minha imagem do Canadá era de um lugar super pacífico, com direitos e liberdades garantidas. E aí, de repente, porque uma galera quer parar de ter a liberdade restringida, por uma pandemia que agora já tá bem mais, né? Agora, porra, tá bem mais tranquila. Acho que totalmente razoável os protestos dessa galera. E eles estão sendo tratados como terroristas, cara. É inacreditável isso. Pois é, e assim, a outra propaganda, a maior de todas, foi o negócio lá do Give, Send, Go e do GoFundMe, né? Que É, são é. as plataformas de crowdfunding, né? Sim, Como é que sim. fala em português? Crowdfunding, financiamento É, coletivo, em português, né? exato. É, Então, o pessoal doou dinheiro fiat lá e não chegou em ninguém, porque sumiu. os Ficou no meio do bancos, caminho. eles estão em conluio com o governo, né? É o mesmo sistema, né? Eu acho que eu vejo essas coisas todas ali, elas são meio que entidades ou assim instituições separadas, só que elas são interdependentes, né? Elas foram criando uma simbiose ao passar do tempo, né? Total. Inclusive a gente está vendo isso agora com o Big Tech também, né? Então assim os bancos e o sistema financeiro no geral, ele já estava já em simbiose com o governo desde o início, né? Porque foi uma Sim, coisa que depende ali uma da outra explicitamente. Agora, Big total. Tech não era. Só que agora ela está fazendo meio que esse papel também, né? Que começa Sim, a a fazer regular o parte do sistema ali discurso para aprovado, controlar. né? É. Exato. Cara. Mas assim, eu acho que toda empresa que esteja sob jurisdição de um governo é capaz de sofrer esse, essa influência, né? É que os bancos são muito na mesma cama dos governos, né? Eles estão dormindo juntos há muito tempo.
Mas eu acho que, cara, por exemplo, o governo do Canadá, né? A hora que o governo do Canadá quiser, enfim, interferir em qualquer tipo de indústria e empresa para conseguir esses objetivos draconianos aí, é capaz de influenciar, né? Pode ser que nem só banco mais, mas as Big Techs também, mas sei lá, mais coisa até, né? É um poder que ele vai consumindo, né? E vai corrompendo sem parar, né? E quanto mais poder o governo tem, mais ele quer ter, e ele vai continuar se expandindo, até chegar uma resposta natural, né? E assim, eu vejo o Bitcoin como essa resposta natural que veio assim, é aquele negócio, né? Foi uma descoberta, eu acho, né? Não foi uma invenção do Satoshi. Então, assim, em 2009 já tinha o pessoal trabalhando lá para fazer isso, e aí o Satoshi escreveu o white paper e deu ali o chute inicial do negócio, e aí a gente está onde a gente está hoje. Só que se não fosse ele, alguma outra pessoa ia acabar descobrindo essa mesma coisa, talvez de uma forma um pouco diferente, mas seria algo que é uma resposta, né? Perfeito. Porque assim o mundo está muito desbalanceado hoje em dia, nesse quesito. Eu vejo assim, essas instituições de controle centralizadas, elas foram crescendo de uma forma que assim, eu até gosto de falar que eu gosto de dar o braço a torcer, que eu sou libertário, anarquista e etc., mas eu dou o braço a torcer de que o Estado pode ser que em algum momento da história ele tenha sido aquele mal necessário, né? Que muita gente usa esse argumento Uhum. hoje em dia para defender esse tipo de organização da sociedade, né? Mas eu acho que já está chegando no ponto que o Estado ele já é um mal desnecessário, já teria como a gente organizar a sociedade de outras formas que não é essa que a gente está acostumado, né? Mas assim, tem muita resistência, né? Você vê isso, inclusive com o Bitcoin, né? Você vê assim, eu tenho muita essa experiência de tentar orange pilar a galera e falar e etc. E assim, você vê repetidas, assim, é aquele negócio que o Michael Malice, que é um anarquista que eu gosto muito de seguir no Twitter, ele fala assim que é a mesma mente em vários corpos diferentes, né? Uhum. Então você chega e fala de Bitcoin para uma pessoa, ela vai vir com 3, 4, 5 objeções, né? E aí você vai falar com a outra pessoa, ela vem com essas 3, 4, 5 mesmas objeções, fraseadas de uma forma muito parecida, argumentadas de uma forma muito parecida, Sim, entendeu? Então é sim. tipo, é uma resposta padrão que é tipo uma inércia do pensamento e de resistência, né? Porque é difícil, né, de mudar as coisas, né? E o Bitcoin ele representa uma mudança drástica. É, Então, assim, é. eu vejo essa resistência, essa dificuldade do pessoal de entender. Não, total. Mas é isso, né? A gente tá vendo esse monstro aí. Por exemplo, voltando de novo no Canadá. O Canadá pra mim era só um país com uma dívida alta que se perdeu no keynesianismo. É, enfim, eu só via essa faceta, assim, do que estava acontecendo de errado no Canadá, né? Porque há muito tempo já se fala sobre essa questão, né? Porque o Canadá tem uma dívida altíssima, juros baixos, mas também não tem uma moeda de reserva global como tem os Estados Unidos, o euro, né? Então já havia muita gente criticando o Canadá financeiramente. Mas aí a gente vê que o problema é pior que isso, né, cara? O problema realmente é um autoritarismo, assim. E como você falou, o Bitcoin acaba trazendo um outro lado, né? Uma maneira de mudar um pouco esse sistema. Um pouco não, mudar bastante esse sistema. E, e é difícil das pessoas enxergarem, né? A maioria das pessoas. Cara, até aqui a cobertura midiática do Brasil dos protestos lá do Canadá, não, ninguém menciona o fato de que estão lutando por direitos razoáveis lá, né? E que tem tanta gente a favor do que o que eles protestantes estão fazendo. Muito estranho, cara. Muito estranho essa cobertura midiática dos caminhoneiros canadenses. Bizarro. Eu acho que é meio que um coluio também, né? Porque
é outra coisa que o Michael Madison fala que eu acho interessante também, que é ele não chama de mainstream media, ele chama de corporate media, né? Mídia corporativa, né? Pô, E essas corporações, elas também são um braço do establishment, né? Do sim, governo. sim. Então, interessa para elas manter essa narrativa toda, né? Então, infelizmente, esse é outro inimigo nosso no meio do caminho, né? Todo mundo está sabendo, a gente tem até a siglazinha, né, de food para Sim. descrever isso, né? E assim, é sem parar. E assim, eu vejo em todos os lugares, né? Porque eu acompanho a mídia brasileira, acompanho a mídia aqui na Inglaterra, acompanho dos Estados Unidos, e assim, não é muito melhor a qualidade aqui, não, né? Nos Estados Unidos, Imagino. a cobertura sobre Bitcoin é péssima, né? Então, É, isso é um negócio que eu aqui, penso sempre, tipo, depois que eu leio um artigo num jornal, assim, tradicional, sobre um assunto que eu entendo, que é Bitcoin, por exemplo, eu sou incapaz de acreditar em qualquer outra coisa que eles me falam sobre assuntos que eu não entendo, entendeu? Porque é tão absurdo, é tão longe da realidade o que eles falam e eles se passam como fontes super confiáveis e respeitadas e enfim. E é tão absurdo o nível de inverdades enfim, ficção parece, né? É, que você para de acreditar em geral, assim. Tipo, pra mim, a mídia tradicional perdeu totalmente, como se diz, a credibilidade, né? exato. E tipo assim, eu acho que a mídia tem até meio que esse papel teoricamente teria esse papel, né, de facilitar e fazer assim, dar uma digerida nas coisas e te passar as informações, não de uma forma totalmente detalhada e etc, porque a maioria das pessoas não tem tempo nem interesse em todos os assuntos, né? Sim, sim. Então, assim, eu vejo a utilidade em alguma mídia de tentar resumir, tentar explicar o Bitcoin de uma forma mais simples e etc. Só que existem essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que existe a maldade mesmo, que é assim, o Bitcoin, o jornal tem uma agenda que é contra o Bitcoin, É, que ele é. sabe que aquilo não é bom pro sistema de poder no qual ele está inserido, né? Então ele Uhum. vai falar coisas maliciosamente, mas também tem aquele jornalistinha básico que vai querer fazer uma reportagem superficial e assim, o Bitcoin é um assunto extremamente complexo que é quase impossível de você resumir no, nos, naqueles Sim, clipezinho sim. de 2, 3 minutos que tem, sabe, quando tem alguém que está sendo entrevistado nos É, jornais, tipo CNN, Fox News e etc, né? sim. Agora, sim, as coisas vêm mudando aos poucos, né? Inclusive tem um comentarista conservador, né, dos Estados Unidos, que é o Tucker Carlson, na Fox News, ele chamou o Michael Saylor para ir lá falar de É, isso Bitcoin foi e legal, né? O Michael Saylor falou 40 minutos lá no Uhum, programa uhum, dele, né? E uhum. se você assistir, o Tucker Carlson, ele ouviu o Michael Saylor, ele deixou o cara falar, assim, desses 45, 50 minutos que ele ficou lá, o entrevistador, né, ele fez comentários, fez perguntas, mas assim, foi uns 4, 5 minutos. Se você for ver o resto, foi só o Michael Saylor falando. E no final, o Tucker Carlson até falou assim: Nossa, eu estou maravilhado aqui do jeito que você está falando. E ele fez algumas outras menções ao Bitcoin, depois menções boas, né? Falando que isso era uma ferramenta para liberdade, etc. Então, assim, eu acho que aos poucos vai mudando também, né? Sim, Eu sim. sinto até falta, né? O pessoal cobra, tá mais do que na hora do Joe Rogan também chamar um pessoal bitcoinheiro lá para É, também falar acho. um pouco Por melhor. que será que ele Ele não. já chamou, É, ele já cara, eu não chamou? sei, eu acho que ele tem receio de fazer propaganda do negócio e aí depois cair e virem culpar ele, né? Eu não sei, eu Sei. acho que ele sente o peso da responsabilidade também, né? Porque ele tem uma audiência muito grande. Uhum. Mas ele já falou de Bitcoin. O Andrés Antonopoulos já foi no podcast do Joe Rogan 2 vezes. É, entendi. Você procurar, tem ele lá. Só que, assim, muito tempo atrás, quando não tinha
essa atenção, né, da mídia Sei, o global. podcast também não devia ser tão grande. Mas o. É, Mas ele não é um cara. O Joe Rogan não é um cara orange pilado, né? Como aconteceu, por exemplo, com o Jordan Peterson. O Jordan Peterson, o canadense lá, ele. Né, aconteceu que precisou de um ou dois podcasts lá de convidados bitcoinheiros pra ele virar bitcoinheiro. exato. Nossa, eu fiquei super feliz, cara, quando ele começou a colocar lá no Twitter, Bitcoin fixes this, e É, etc. virou Assim, foi totalmente. incrível, né? Sim, Aquele podcast dele com o Safe Being na Musa eu recomendo demais, cara, porque é o processo de orange pilagem ali ao vivo. ao Você vê vivo, né? ele É, ele tendo tem, as tem até uma epifanias cena que ali. viralizou que é ele. A hora que Aham. o Seifadin começa a falar da capacidade de você monetizar uma fonte de energia que esteja longe de uma população, né? Ou do centro consumidor. Uhum. E aí o cara fica maravilhado, assim, ele abre o olho, esbugalha o olho, fica chocado. Esse é um podcast aí. Quando foi? Foi ano passado, né? 2021. Acho que foi um dos grandes Uhum. episódios aí que marcou o ano pra mim. E ele teve um outro que foi, inclusive tem outros dois podcasts, porque ele não é um cara que vai apoiar uma ideia e meio que fazer propaganda do negócio à toa, né? Ele é extremamente conservador Sim, vai e estudar bastante responsável com antes. o que ele fala, É. né? Então ele não vai falar de uma coisa que ele não entendeu, Aham, né? aham. Então você pode ter certeza que se ele está no Twitter falando que Bitcoin fixes this, ontem, se eu não me engano, ele colocou Thank God for Bitcoin. É, eu vi. Eu Graças vi. a Deus, Bitcoin, Sim. né? Foi incrível, Então, foi assim, eu incrível. acho que é uma coisa que é assim, leviana, não. Ele sabe muito bem do que ele está falando ali. E tem É, outros dois podcasts muito legais que ele fez também com um grupo de pessoas, que era o Robert Breedlove, o John Vallis isso. e outros dois caras, tô lembrando Esse o eu nome, assisti que foi também. muito bom O também. Didi foi também, né? Exato, Esse John Valles que fala mesmo? Deixa eu John só falar. Vallis, é. John Valles. Então, esse cara, ele escreveu depois, eu não sei se chegou a ler, um texto. É que não é um texto, é um negócio enorme, assim. É um artigo, enfim, no blog dele, mas, cara, é muito grande. Eu comecei a ler, ainda não terminei, porque é grande nesse sentido, assim. Não dá pra ler numa tacada só. Mas que ele intitulou. Tô abrindo aqui pra dar o título certinho. É, Money Messiah, ou seja, o dinheiro Messias. Deus, Bitcoin e a evolução da consciência. E ele é um cara que era muito fã do Jordan Peterson e ele leu aquele livro mais famoso lá do Maps of Jordan Meaning, Peterson. Isso, Maps of Meaning, é isso? mapas do significado, exato. Isso, exato, Mapas do Significado. E aí, cara, nesse artigo dele, ele começa a unificar as ideias do Jordan Peterson com ideias austríacas de economia, que é principalmente essa ideia do Mises, de que valor é subjetivo e o ser humano está sempre avaliando o valor das coisas, tomando decisões entre sempre avaliando diferentes decisões e agindo em direção a um objetivo, a um estado de vida melhor, assim, que o ser humano visualiza, né? Que é essa, assim, com minha pouca capacidade cognitiva, eu tô tentando resumir muito essa ideia do Mises, que é o Human Action, né? E ele começa a juntar com essas Uhum. ideias do Jordan Peterson, que ele é um fã muito do Jordan Peterson, e o Jordan Peterson fala bastante de Deus, né? E como Deus muitas vezes é uma ideia que guia esse mapa de significado e valores dentro das pessoas. Mas enfim, esse texto é maravilhoso. Eu não terminei de ler ele ainda, mas é de ler sentado, ajoelhado, vamos dizer assim. Esses conceitos aí são muito legais mesmo. Tem uma outra coisa que o Robert Breedlove falou, não sei se foi ideia dele mesmo ou se ele estava citando alguém, que hoje em dia a gente vive, as pessoas têm um anseio
por algum tipo de espiritualidade, religião e etc. Né? Então, hoje em dia tem muito esse niilismo, né, ateísmo e etc. E aí ele fala assim, a pessoa fica com um buraco em formato de Deus na alma. É Né? legal. É A bonito. alma dela tá faltando Deus. E Bonito. aí você tem diversas patologias que podem vir disso daí, né? Uhum. Porque se tá faltando uma coisa na vida da pessoa, ela vai tentar preencher aquele vazio com alguma outra coisa, né? E aí o ponto que ele coloca é que muitas vezes as pessoas acabam colocando o Deus Estado no lugar, né? Então tem muito ateu aí que se diz que não tem religião nenhuma e etc., mas ele está rezando no altar Sim, do Deus Estado, né? sim. No Brasil tem até o Messias. É, exato. É, não, total. Acho que essa ideia, né, que tipo qualquer problema que acontece na sociedade, a pessoa automaticamente ela fala, não, é só a gente dar todos os poderes pro Estado que o Estado vai resolver, né? É claro isso. Só não acontece isso porque tem gente conspirando contra. Porque senão o Estado seria capaz de resolver todos os nossos problemas e todos viveríamos numa utopia socialista, né? Enfim, Pois é. bizarro. Mas voltando rapidinho no assunto do Maps of Meaning, eu acho interessante apontar como é que foi essa trajetória aí toda, né? Porque é uma demonstração de como que está funcionando a mídia descentralizada, né? Porque esse processo todo do Jordan Peterson, que é um cara extremamente influente, né? Que tem bilhões de pessoas que ouvem ele, que estão aprendendo sobre Bitcoin agora também por causa dele, começou por causa desse podcast que os quatro fizeram lá, que eles estavam só comentando sobre o Maps of Meaning entre eles quatro, Uhum, uhum. entendeu? E aí isso chegou no Jordan Peterson, o Jordan Peterson viu aquilo, E resolveu chamar. chamou eles para fazer um podcast sobre aquilo, viu que eles estavam fazendo uma discussão que era relevante, né? Uhum, Que uhum. não era só um bando de maluco, né? Ele tem o discernimento dele Sim, não é simples, né? Ele viu ali, viu que sim. enxergou que tinha valor naquela discussão, né? E aí, a partir dali, fez outro podcast, chamou o Seifin, e aí agora ele tá aí, já Cara, 100% incrível. europeu. Esse é um livro aí que eu tenho um sonho de um dia conseguir ler. Falam que o Maps of Meaning, o mapa do significado do Jordan Peterson. Uhum. Porque falam que não é fácil, mas vale a pena. Vale muito a pena. Eu já ouvi falar muito também, mas infelizmente nunca tirei tempo para ler. Mas É. as discussões deles que eu vi sobre foram muito interessantes mesmo. Eu acho que teria que aprofundar muito mais, né? Porque Eu, é a- um calhamaço. eu até li, eu acho que foi a introdução, assim, prefácio do livro. E teve uma citação que eu fiquei chocado com a proximidade da ideia que ele estava expressando ali com as ideias do Mises. Aqui, ó, tem até a citação marcada aqui, que ele fala que o mundo pode ser validamente construído ou observado como um fórum para a ação humana. E é o Jordan Peterson falando nisso nesse livro, e não é o Mises. Mas é impressionante quão próximo do Mises ele chegou, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Isso. Cara, puta, é fantástico esse tema. Eu não acho que eu estudei o suficiente ainda para conseguir me expressar de maneira muito clara sobre isso, mas eu acho que eles chegaram na mesma coisa. E o Mises e ele, por caminhos diferentes, chegaram nessa ideia de que o ser humano funciona através de ficar valorando as coisas e tomando decisões, sabe? E as ações humanas querem dizer muito, porque é a maneira que o humano se expressa no mundo, essa análise de valor, né? Enfim, isso Exato. era um E tema que assim, eu gostaria muito de estudar mais um dia. ele só tem um approach um pouquinho diferente, né? Porque o Mises olha mais do lado econômico, no sentido de Sim. valor Ah. financeiro, e o Uhum. Jordan Peterson está mais preocupado no valor psicológico, né? Tipo, as Ah. coisas que você presta atenção, o que você faz, com quem você se relaciona, como você se relaciona com as pessoas, mas isso também é um valor que você está atribuindo ali, né? É, Se, exato. se
se eu aceitei conversar com você aqui, eu fiz um juízo de valor que era ótimo para mim utilizar esse tempo aqui para conversar com você, né? Então Exato, né? é a mesma Exatamente. coisa. É Porque no muito, muito final, legal, tempo. cara. Tempo escasso, exato. Exato. É, cara, enfim, é uma grande área de estudos aí que o Bitcoin me trouxe e que eu ainda não consegui ir a fundo. Mas eu acho que talvez seja a próxima grande investida aí da minha vida, vai ser essa. Passar um ano inteiro para ler dois livros. A Ação Humana e o Mapas do Significado. Né? Eu acabei de começar a ação humana. Ah, é? Eu tenho ele, mas Eu ainda nunca tinha lido. cara, não tive coragem. Mas o Breedlove, ele foi num podcast bem famoso, daquele Lex Friedman, pode ser? Alguma coisa assim. 4 horas de podcast, é muito É, bom também. exato. E nesse episódio aí também ele indicou três livros, que é o Mapas do Significado, o Ação Humana, e ele indicou um terceiro livro que chama Lila, que é um romance, é Uhum. uma ficção, só que é escrito por um cara que era um ex-físico, se eu não me engano, que começou a escrever romances e ficção. E aí o Lila eu li. E cara, é um livro sobre essa ideia de que valor, na verdade, é o grande é o que constitui o universo da maneira mais fundamental. E o livro é assim, como é uma ficção, né? Não é um livro super técnico de filosofia, mas é muito interessante porque de alguma maneira ele te faz absorver essa ideia de ver o mundo metafisicamente, ver o mundo como estruturado em cima de valor, de uma Uhum. maneira em cima de um romance, sabe? Os romances sempre foram muito bons, né, para passar esse tipo de ideia, né? A Ayn Rand também fez um trabalho ótimo Você já leu o trabalho para dela? passar as ideias, né? Você já leu a Ayn Rand? Eu nunca, eu nunca li, mas a minha mãe é fã. Ah, Inclusive, é? ela deve estar ouvindo aqui. Um abraço para ela. Ela é fã e ela sempre falava e eu já entendia já a base da ideia ali, né? E um amigo meu aqui também, nossa, já ouvi falar tanto que eu fui meio que aprendendo por osmose, né? Um amigo meu aqui, ele tinha um meetup de objetivistas, né? Então Sei. era só o pessoal fã da Ayn Rand. Aham, aham. Essa é uma toca aí, Uma e é toca um cara profunda, assim, né? ele fala de assuntos que não tem nada a ver com Bitcoin a princípio, né? É. Mas é isso aí que você está falando, né? O valor que está ali, que está imbuído nas ações das pessoas, né? Isso é uma coisa que é muito, extremamente valiosa de você pensar sobre e filosofar, né? Sim, sim. Inclusive eu vi um talk dele aqui em Londres, ao vivo. Ah, tem foto minha com ele também, do É, Jordan Peterson. que Né? incrível. Pô, que incrível. É. Cara, um tema que a gente acabou passando e eu queria fazer mais um comentário é sobre a questão de que a gente troca tempo por dinheiro, né? Tempo de vida por dinheiro. Porque eu acho que às vezes quando a gente fala assim, pode ser interpretado de uma maneira que essa troca é algo ruim. Mas honestamente é algo essencial para a maneira que a gente vive e para a vida que a gente leva, né? Porque você trocar seu tempo de vida por um token, né? Um ativo, que depois você consegue trocar aquele ativo pelo tempo de vida de qualquer outra pessoa, faz a nossa vida ser como ela é, né? Então eu posso me especializar num trabalho, ganhar dinheiro e depois eu pego esse dinheiro e compro tudo que eu preciso. Então, comida, moradia, lazer. Eu não preciso plantar minha própria comida ou construir minha própria casa, enfim, construir meu próprio carro. É, O problema é é uma quando troca esse justa, né? token é Uhum. corrompido, né? Esse é o problema. Exato, a origem dele, a origem corrupta dele que é o problema de tudo, né? Porque se você está trocando os seus reais com uma outra pessoa que também trocou o tempo dela por reais, essa troca é justa, né? Exato. Mas quando você tá trocando o seu tempo
com o governo que criou aquilo do nada, aí isso que cria esse desbalanço, né? Que acontece, essa assimetria de poder, que tem essa instituição que ela tem praticamente poderes divinos na Terra, né? Porque com um Exato. apertar de um botão você cria R$ 1 trilhão, e com esse R$ 1 trilhão você compra o tempo de um exército, um tempo de milhares de pessoas para trabalharem para você, para fazer o que você quiser, né? Inclusive, Perfeito. uma analogia que eu gosto de usar quando eu estou falando desse assunto é o seguinte: quando a gente fala em Bitcoin, né, a gente está falando, usa muito a palavra comprar, né? Só que o pessoal pensa que comprar é você já está imbuído ali, né, no significado da palavra, que é você trocar dinheiro estatal por alguma coisa, né? Mas você pode pensar na palavra comprar como qualquer tipo de troca, Uhum. né? Uhum. Então, se você está trocando o seu tempo por real, você está comprando reais todo dia, Não, né? não. Então, aquela pessoa que fala assim, ah, não vou comprar real, eu não vou comprar Bitcoin, isso aí não vale nada. Aí você fala para ela assim, mas você compra reais todo dia. Você acha Sim. que o real é uma coisa extremamente valiosa, né? Não. Aí é um jeito de mudar a chavinha ali, de um pouquinho que você ajusta o jeito de você pensar sobre o tema, como que você aborda aquele tema, fica mais claro ali o que é que está acontecendo. Cara, e a prova de trabalho é um. Assim, tecnicamente, quando eu analiso o protocolo, eu vejo a prova de trabalho como uma maneira de tornar um blockchain imutável, tornar caro um ataque à blockchain e tal, ou alguma transação específica. Mas a prova de trabalho nesse, dessa maneira, dessa análise que a gente está fazendo, é um jeito de você garantir que você não vai corromper esse token que a gente está chamando de dinheiro, né? Que a gente está definindo que a gente vai trocar nosso tempo por ele, né? Então a prova de trabalho é muito custoso você corromper esse token, né? Então é uma forma de proteger ele de uma maneira física, né? Não só legal, né? Porque o dinheiro fiduciário, em tese, existem regulações e cercados legais que protegem a não corrupção desse dinheiro fiduciário, mas a gente sabe que na prática é uma merda isso. Aquele conceito que o Michael Saylor fala, ele fala disso o tempo todo, né? Que é o quesito da termodinâmica e do sistema fechado, né? Que quando você vai fazer sistemas em engenharia e etc., você precisa manter a energia ali dentro do sistema, um sistema fechado, né? Se você tem lá um barco que tem um vazamento, o barco vai afundar. Se você tem. Ele dá diversas analogias lá, Sim, sim, sim. se procurar lá. Mas é essencialmente isso no final, né? O sistema que a gente vive hoje, ele é um barco que está sempre vazando e a gente fica lá com o balde pegando a água e jogando para fora do É, barco, aquela exato, analogia. exato. Você tá num sistema falho aí, e aí se você continuar o tempo todo ali tirando a água e jogando para fora, tirando a água e jogando para fora, o barco continua ali, vai entrando a água aos poucos, só que você também vai tirando aos poucos, só que o sistema está totalmente quebrado, né? E com o Bitcoin é a primeira vez que conseguiu manter essa termodinâmica, manter a energia toda dentro do sistema, né? Perfeito, Você perfeito. consegue transferir a energia dentro do sistema, né, de um endereço de Bitcoin para o outro, só que ele nunca sai daquele sistema, né? Né? E não tem como também tirarem a energia de dentro do Bitcoin. A partir do momento que ela foi criptografada e passou ali, está feito. Inclusive, é outra coisa que eu gosto de falar também, né? Que o pessoal fala, Bitcoin não tem lastro, né? Não tem nada que dá valor ao Bitcoin. Lógico, tem. É a energia e as leis da física e da matemática, né? É isso que dá valor ao Bitcoin, porque a matemática, as leis da matemática que fazem a criptografia, que está ali dentro coordenando o sistema e definindo o que é a verdade dentro do sistema, e é uma verdade absoluta em termos matemáticos, você consegue provar criptograficamente, né? E você também tem as leis da física, porque tem todo o sistema que você tem que ter computadores, que tem que ter o silício, que tem que ter toda
o hardware ali físico, e além disso você também precisa passar os elétrons ali para Perfeito, né? rodar ele, fazer o hash. Sim. Então, essa junção das leis da física e da matemática, né? Aí é o que eu gosto de falar. O que que é que você confia mais? Nas leis da física e da matemática ou nos políticos, né? Exato, Você exato. pode fazer essa escolha. Faça essa escolha É, é. e tome o risco. Não, total, cara. Quem não consegue ver valor no Bitcoin é porque nunca. É porque não sabe a complexidade que é você manter uma rede P2P global que não pode ser atacada, que vai resistir a ataques soberanos, e que cria um histórico de dados imutável e que ninguém tem controle sobre esse histórico de dados. É tipo, cara, pensa, tudo isso que eu falei, Bitcoin faz há 13 anos, de maneira, assim, sem falhas, enfim, é inacreditável, né? Não dá pra... Se você acha que o Bitcoin não tem valor, é porque você não parou pra pensar nessas capacidades básicas do Bitcoin, né? Volta naquilo que eu estava dizendo antes, que tudo isso que a gente está discutindo aqui são assuntos mais complexos e tal, que precisa da pessoa parar um tempo para. Não adianta você ler uma Sim, manchetezinha de jornal sim. lá, ler uma coisinha ou outra, e investir 30 minutos do seu tempo e achar que você vai entender tudo isso aí, né? Você não vai. E como que você Precisa enxerga que de vai ser a paciência. adoção, então, assim? Porque eu não sei se eu acredito num mundo em que todo mundo vai passar por essa trajetória intelectual que a gente, os bitcoinheiros, passaram, entendeu? Mas eu acredito que a maioria da população em algum momento vai adotar e usar o Bitcoin. Você acha que vai ser uma questão. Como que você acha que vai se desenrolar isso, assim? Qual que seria o cenário na sua cabeça? Pô, assim, eu vejo que essa é uma lição que todo mundo vai ter que aprender, só que, assim, aprender também de uma forma bem subjetiva, né? Para algumas pessoas, eu acho que isso no futuro vai ser, assim, parte do status quo, eu acho. Eu sou bem otimista com isso. Eu acho que vai chegar um ponto, assim, que do mesmo jeito que a pessoa, sem entender, porque, assim, todo mundo dá valor no dinheiro do governo, mas ninguém faz a mínima ideia como que funciona o dinheiro do governo. Você chegar para uma Sim, pessoa na rua e falar assim, ô, da onde que vem um real? não. Como que se faz um real? Como que transfere um real de uma conta para outra? Ninguém faz a mínima ideia. Isso está ali ubíquito, tá dentro do status quo, a pessoa nasceu naquele sistema. É um sistema muito complexo que ninguém tem paciência de entender, né? Inclusive, tem até um vídeo que eu recomendo muito do Mike Maloney, que é uma das coisas assim que teve muitas pessoas que eu comecei a falar sobre, eles viram esse vídeo e aí arregalou o olho, que é The Biggest Scam on Earth, alguma coisa assim. Ele tem uma série de vários episódios sobre dinheiro, ele começa a falar de ouro e etc. E aí no quarto episódio ele faz um diagrama todo explicando como que é que funciona o dinheiro fiat, né? Em todos os processos, desde o governo taxando a pessoa, o governo imprimindo título de dívida, o Banco Central Sim. comprando e etc. E, se eu não me engano, lá tem uns 7 ou 8 passos. E assim, até hoje eu não consigo explicar de cabeça certinho todos, assim, mas eu tive que assistir aquele vídeo umas 3, 4 vezes para entender mais ou menos como funcionava aquilo, né? Então, voltando à sua pergunta, a maior parte das pessoas não sabe como é que funciona o dinheiro hoje, e quando o Bitcoin for o sistema dominante, né, que eu acredito que vai ser, não sei se é daqui 2, 5, 10 ou 20 anos, mas eu acho que quando isso acontecer, isso vai ser uma coisa também que você vai chegar para uma pessoa média na rua e perguntar para ela, como é que funciona o Bitcoin? O cara vai falar, não sei, eu sei que isso aqui é o dinheiro que todo mundo usa, eu escaneio o QR Code aqui, passo, e é assim.
Sei. entendeu? Então, Mas é você acha uma que, por coisa que eu acho que vai exemplo, acontecer naturalmente. você acha que vai. Porque assim, quando eu imagino esse cenário, eu fico pensando, será que todas as pessoas vão ter capacidade de fazer custódia própria? Ou a gente vai começar a ver alguns bancos de Bitcoin que garantem, enfim, eles produzem provas criptográficas de que eles têm 100% de reservas, alguma solução desse tipo? Eu acho que isso tende a acontecer num nível macro, sabe? Sei lá, tipo, meio que bancos centrais ou grandes organizações que vão ter controle de muito Bitcoin, elas vão acabar tendo que ficar se policiando para ver se elas não estão. Porque, assim, uma organização que consiga fazer isso, né, que consiga fazer meio que uma reserva fracionária, imprimir Bitcoin, né, teoricamente, ter ali as pessoas terem um saldo lá, só que essa empresa não faz uma prova de que tem aqueles bitcoins, essa instituição, essa organização vai começar a ter um, um poder maior, né? Ela vai começar a Sim. alavancar aquilo. É, E aí eu acho que vai haver uma pressão das outras, e aí é aí que está a beleza do Bitcoin, né? Que aí o Bitcoin meio que força as pessoas que estão jogando pela regra a fazerem com que os outros que estão jogando joguem pela regra também, né? Porque é sim, uma regra única, sim. né? Você até pode parar para pensar que tem meio que esse mesmo esquema hoje em dia que, sei lá, a China, por exemplo, tem diminuído tanto de títulos de dívida dos Estados Unidos que eles têm, né? Porque Sim. acho que o próprio governo chinês compra títulos de dívidas e às vezes até investidores, cidadãos chineses compram também. Aham. Mas aí eles vêm diminuindo o tanto que eles têm, porque eles sabem que os Estados Unidos está inflacionando, está fazendo falcatrua com o dinheiro deles, né? Inclusive foi isso que aconteceu em 1971, né? Foi o, Exato. essa Governo regra, francês, né? essa regra única que tinha do padrão ouro, os outros países começaram a cobrar os Estados Unidos e aí os Estados Unidos espanou, né? Falando, não, É, vocês deu não vão calote. receber, e deram calote em todo mundo, né? Então, eu acho que agora a gente está meio que voltando para esse sistema, só que de uma forma que não vai ter como quebrar, né? Porque, quer queira, quer não, no Bretton Woods, os Estados Unidos tinham o privilégio de que a moeda deles, que era a âncora no ouro, e aí todas as outras eram trocadas por dólar, Aham. né? Então, isso Aham. ainda dava o que chamam, né, de privilégio exorbitante para os Estados Unidos, né? Que é Exato. esse poder de criar dinheiro globalmente, né? Então, hoje a gente tem vários desses sistemas descentralizados, então cada governo está fazendo o seu dinheiro e está roubando o tempo dos próprios cidadãos ali É. de uma forma descentralizada, né? Só que aí eu acho que o Bitcoin vai adicionar esse incentivo de que conforme for passando o tempo e os lugares forem adotando o Bitcoin e isso passa a ser uma massa mais significante da economia, vai ter uma pressão nos outros lugares, assim, ó, você está usando dinheiro fake aí, você está imprimindo isso daí, você Entendi. está. É, faz sentido, faz sentido. Faz sentido mesmo, essa competição até internacional, né? Por quem tem a jurisdição ali mais honesta, né? Porque se eu tenho, sei lá, Bitcoin no meu banco americano e eu começo a ver que, porra, os americanos não estão muito honestos, mas os suíços estão, porra, eu vou pegar meu Bitcoin e vou jogar na Suíça, né? E aí isso pode virar uma corrida bancária e aí existe o incentivo do americano não fazer isso, né? Ou se ele fizer e ele der um golpe mesmo e capturar todo aquele Bitcoin, é uma vez só, né? Ninguém vai mais confiar nos caras, né? E tem também o elemento de que essa captura também é muito mais difícil, né? Porque quando você tinha o ouro que tinha que ficar num Uhum. cofre lá, É, você chega com um exército lá, mata todo mundo e pega o ouro. Agora o Bitcoin não é assim, né? Se você não souber exatamente aonde que estão as chaves, quem sabe a chave, etc., é, fica muito mais difícil, né? sim. Mas de alguma maneira esses bancos eu acho que eles estão começando a surgir, né? Tipo uma BitGo da vida.
A Coinbase oferece serviços desses de que eles chamam de cofres, né? Eu acho que, cara, pode ser a partir daí, né? Tinha um banco em Wyoming também, que tem aquela moça muito inteligente por trás, a Caitlin Long, se eu não me engano. Tava também Acho que é. atrás de um projeto desse de tentar fazer um banco Bitcoin em que seja muito transparente as reservas e que não está sendo alavancado. Essa moça aí, toda vez, é Caitlin Long, se eu não me engano o nome dela, toda vez que ela aparece no podcast eu ouço, cara, porque ela bate muito nessa tecla aí de que tá começando a ser criado Bitcoin sintético, vamos dizer assim, Bitcoins em reservas Uhum. fracionárias. E ela, por trás desse banco aí, eu tô até vendo aqui, o banco chama Avante, fica em Wyoming. Ela tá querendo criar uma estrutura financeira em que isso não exista e que existam coisas que, como se diz, comprovantes, né, criptográficos Uhum. por trás dessa garantia de que o banco realmente tem 100% de reservas. Tem algumas exchanges até que já fazem isso. Se eu não me engano, a Kraken é uma exchange que tem Proof of Reserves, que Aham, eles fazem, lá fizeram uma auditoria independente de um cara que foi lá e verificou criptograficamente lá que eles têm tantos bitcoins lá em custódia perfeito. deles, E né? isso E aí é o seguinte, não tem um descarta a sistema. custódia própria, né? A custódia própria vai continuar existindo e é um cheque nesse poder, exatamente, né? E é por isso que o Bitcoin é É diferente lógico. do dinheiro fiduciário e do próprio ouro, né? Porque o dinheiro fiduciário nunca é seu, né? Os canadenses Exato. já Ah, aprenderam isso. isso. E assim, e mesmo legalmente falando, o banco te deve o dinheiro que está na É, sua conta, entre é, aspas, né? é. Por- não é seu, é do banco e o banco está te devendo aquele dinheiro. E aí, Exato. se você cometer um crime, eles congelarem a sua conta por qualquer motivo e etc., aquele dinheiro não é mais seu, né? Perfeito. Ou se eles Não é quebrarem porque ele também, não né? é mais Querendo ou não, você seu. tá É, risco banco ali, né? Se eles quebrarem também, exato. aquele dinheiro você não recebe mais. Já era. É. E só voltando um pouquinho no assunto que a gente estava falando antes dessa competição global, uma coisa que eu vejo hoje em dia também que é muito interessante de falar é o seguinte: a, a, no- a limitação geográfica está cada vez menos forte, né, na vida das pessoas, né? Então, cada vez mais as pessoas estão aprendendo a falar inglês, estão dispostas a mudar de vida, né? Eu vim para cá, me adaptei aqui, vivo a minha vida aqui. E assim, eu vejo que no futuro isso vai ser cada vez mais normal, entendeu? Hoje em dia, a maioria das pessoas nasce, trabalha ali naquela mesma cidade ou região, aposenta ali e fica ali, Sim. né? Só que isso está começando a mudar agora e isso vai começar a acelerar esse processo que a gente estava discutindo antes de ter uma competição global, né? Por Perfeito. mão de obra das pessoas irem trabalhar lá e por ter um sistema que vai fazer sentido, né? As pessoas não vão ficar cativas ali naquele lugar, né? Perfeito. Porque é aquele negócio, né? O Banco Central do país, ele tem ali uma clientela cativa, né? Sempre tem Exato. gente ali e o cara pode ir imprimindo dinheiro e a pessoa é meio que forçada a usar aquilo ali, mas vai chegar um momento que eles vão começar a puxar demais ali, começar a passar do limite, e aí cada vez mais e mais pessoas vão falar assim: não, não vou me sujeitar a isso. Tem um outro lugar lá que está aceitando gente para trabalhar, eu vou sair daqui. E aí, quando aquela pessoa sai daquele sistema fiduciário daquele país, ela está enfraquecendo, porque É, é, é. o lastro do real, teoricamente, é o tempo das pessoas que estão trabalhando pelo real, né? Perfeito. Misturado com a honestidade dos políticos. É meio que as duas Perfeito. coisas ao mesmo tempo. Perfeito. E o Bitcoin sendo uma propriedade global se encaixa totalmente nessa tendência, né? Eu sempre falo assim, porque o governo tem essa clientela cativa ou em cativeiro, vamos dizer assim, né? Que Uhum. você bem mesmo falou. E também acaba explorando, por exemplo, o fato de que se você é brasileiro é muito mais fácil você ter propriedades brasileiras, né?
Então você ter um imóvel brasileiro é mais fácil do que eu ter um imóvel em Nova York sendo brasileiro. Eu ter ações brasileiras é muito mais fácil eu ter ações brasileiras sendo brasileiro do que comprar ações, vamos dizer, sei lá, inglesas, ou títulos de dívida ou qualquer tipo de investimento. Mas no momento em que você tem o Bitcoin é um ativo global, uma propriedade global e é de fácil acesso para qualquer pessoa no mundo, isso vira um tipo de imóvel assim premium, né? Imagina que assim, você vai, sei lá, para São Paulo, para Rio de Janeiro, onde tem os imóveis mais caros do Brasil. Beleza, você compra um imóvel lá como investimento e quem é a sua clientela? É uma classe rica brasileira, né? Mas no momento que você tem Bitcoin, quem é a sua clientela? É o mundo inteiro, né? Literalmente, desde do bilionário sheik árabe ao bilionário de Manhattan, a pessoa que às vezes não é bilionária e também, porra, tá no outro lado do mundo. É muito louco pensar isso, que você tem um pedaço de propriedade e que é líquido para todas as pessoas do mundo. E não só pra galerinha que mora perto de você, né? O Michael Saylor fala daquele conceito, né, de qual que é o addressable market cap, alguma coisa assim, se eu não me engano, Uhum. que é tipo qual que é o valor, qual que é o mercado que o Bitcoin pode atingir, né? E o que você está falando ainda são só as pessoas que estariam interessadas em Bitcoin, mas você também pode olhar como assim o valor que ele está agregando e que ele está guardando ali, né? Que ele está reservando, reserva de valor, porque é o seguinte, existe um prêmio, né? No valor do imóvel nos lugares bons. Aqui em Londres, por exemplo, é um absurdo. Um flatzinho básico aqui é 300 mil libras Uhum. de um quarto, num lugar distante do centro da cidade. No centro da cidade lá vai ser 600, 700 mil libras. Você Caraca. multiplica por 8 aí e assusta quanto que é em real, Nossa, puta que né? pariu. Então é o seguinte, você para pensar assim, esse monte de tijolo, cano e fio, porque uma casa é essencialmente isso, Uhum, né? uhum, Num lugar. uhum. Tijolo, cano e fio. Essas coisas valem tem esse valor todo? E não, né? Porque essas coisas são usadas como reserva de valor justamente Ah, porque o dinheiro não reserva o valor, né? Então as pessoas perfeito. são forçadas a utilizar esses outros instrumentos como reserva de valor. Então, adiciona no preço, né? Então, se Ah, você puder pensar que num mundo hiperbitcoinizado, onde todo o valor esteja reservado dentro do Bitcoin, essas outras coisas vão tender a ser mais baratas, porque elas vão representar a utilidade delas, né? É lógico que não vai valer nada uma casa, vai valer, mas vai valer muito menos do que ela vale hoje, porque ela está sendo utilizada para um propósito que ela não foi desenhada para isso, ah, ah. né? Mas foi uma coincidência do acaso de como o sistema financeiro andou, que essas coisas são utilizadas como reserva de valor, né? Exato. O pessoal que está investindo em bolsa e etc. também, não é porque o cara está interessado em, porque essa empresa que eu invisto aqui, eu gosto muito do produto, do serviço deles, eu estou interessado em investir nisso e Ah, etc. Eu ah. acho que isso é uma boa. É, Não, o cara está fazendo aquilo ali justamente porque o De dinheiro dele está poupança, né? Ah, evaporando, o dinheiro dele está evaporando no ah. banco lá, ele está perdendo para juros negativos, perdendo para inflação, perdendo de tudo quanto é jeito, e ele tem que achar desesperadamente um jeito de não perder mais aquele dinheiro, né? Sim, sim. Voltando na ideia do Michael Saylor também, que você está ali com um vazamento no sistema, né? E Perfeito. aí você fica o tempo todo querendo correr atrás daquilo, né? Outra Ah, coisa que o Safe Dynamus fala que eu acho legal também é que no sistema Fiat a pessoa tem que trabalhar duas vezes pelo dinheiro dela, né? né, Tem né. que trabalhar para ganhar o dinheiro e depois você tem que trabalhar só para manter o dinheiro. Exato. Porque você ficar sabendo sobre investimento e etc., e escolhendo que fundo que você vai comprar e etc., isso demanda muita energia da pessoa. Então, É, você está trabalhando de novo só para manter o seu dinheiro, só para você não ser roubado de novo. sim. Cara, e esse nível de distorção que existe no mercado imobiliário é chocante. Eu conheci alguns meses atrás, no ano passado, um holandês e ele tava procurando casa lá em Roterdã, onde ele morava, para comprar mesmo, financiar e comprar. E
E assim, o que ele me descreveu, primeiro que o mercado super aquecido, assim, os preços subindo inacreditavelmente. E aí você vai atrás de casa, e aí é um sistema em que tem uma data em que aquele imóvel vai abrir para leilões da corretora, né? Então você entra lá no site da corretora, você sabe a data que vai abrir para o leilão, e aí abriu você tem que dar um lance. Só que você tem que obrigatoriamente dar um lance acima do que estão pedindo pela casa, porque senão você não ganha, ele falou. Ele falou, cara, se der o lance que estão pedindo, vai ter gente ganhando de você. E depois que falarem pra você, ó, você ganhou, você tem 5 dias pra fechar o financiamento. E ele falou que, assim, incrivelmente, essa parte não é difícil, porque você vai no banco, o cara te oferece um financiamento de, sei lá, 90% do valor, você tem que dar uma entrada de 10% ou menos, às vezes sem entrada, e a juros zero. Então, cara, sei lá, na Europa talvez isso E aconteça esses com lugares? mais intensidade mesmo, né? Porque tem centros Sim. urbanos, adensamento urbanos muito Uhum. grandes e muito dinheiro também. Eu posso falar muito bem disso aí porque volta relacionado com o que você estava dizendo aí dessa competição global também, porque lá na Holanda, como você disse, eu não tenho certeza como é que é, mas eu sei muito bem como é que funciona aqui em Londres, justamente porque eu já trabalhei numa imobiliária aqui no sistema de TI deles. Aham. E assim, tem cliente do mundo inteiro Né? comprando imóvel em Londres. Russos, árabes, Inclusive, brasileiros, sim, chinês é o que mais tem. chinês, Foi uma das últimas coisas que eu fiz antes de eu sair dessa empresa. A gente estava trabalhando num sistema específico para a China lá, que tinha um processo, um algoritmo só para identificar se a pessoa que estava acessando o site que estava procurando era chinês, aham. e aí já direcionava já para um time lá dentro que a gente tinha de pessoas que falam inglês e mandarim, só para Caraca. conversar com os investidores chineses que vão comprar imóveis aqui em Londres, Mas né? assim, com certeza um mercado imobiliário em Londres, em Nova York ou em Paris, cara, com certeza é muito mais procurado globalmente do que um mercado imobiliário em São Paulo. E querendo ou não, para mim é muito mais fácil investir no mercado imobiliário em São Paulo do que investir no mercado imobiliário londrino. Só que o Bitcoin acaba com isso, né? O Bitcoin deixa todo mundo investir no mesmo mercado imobiliário global e que E a acaba quantidade é importante. a quantidade, exato. Exato. O Bitcoin é mais Porque para você escasso ainda, comprar um né? imóvel. Não, não, não. A quantidade eu digo que para você comprar um Ah, imóvel, é você vai ter que verdade. juntar um Exato, valor exato. específico, Isso. alto. Mas o Perfeito. Bitcoin você pode comprar um satoshinho lá, Perfeito, R$ 100 que seja, perfeito, perfeito. R$ 10. Não, muito bem colocado, exatamente. Qualquer pessoa que está começando a trabalhar hoje consegue comprar uma parte desse mercado imobiliário premium global, né? Enquanto para eu ser investidor, mesmo no mercado imobiliário de São Paulo já não é fácil, né? Para mim, imagina o londrino, que é o mais Uhum. requisitado. Eu nunca vou conseguir, né? Mas o Bitcoin qualquer um consegue, né? Não, nem quem tá aqui. Eu moro de aluguel, eu vou morar nesse Então, tempo. É exato. absurdo. É. E outra, você com o Bitcoin vai fazendo a sua poupança ali aos poucos e você também evita essa escravidão de longo prazo, né? Porque a gente falou muito aí durante a nossa conversa sobre essa escravidão do dinheiro fiat do governo e etc. Só que aí as pessoas vão lá e adicionam mais uma amarra que é o financiamento, né? Que o cara É, fica pagando 30 anos aquilo, pagando juros no negócio, né? sim. E são aqueles financiamentos de taxa de juro volátil, né? Taxa de juro ajustável, que chama, né? Então, se der uma merda lá e o governo e o Banco Central aumentar os juros, etc., aumenta os juros do seu financiamento da sua casa, né? E Perfeito. foi exatamente isso que explodiu a bolha de 2008 lá nos Estados Unidos, né? Foi aumentando os juros e a galera não conseguia pagar mais e aí tem uma quebradeira geral. Pode ser que aconteça isso de novo, pode ser que consigam empurrar com a barriga aí, mas assim, é um sistema que a gente vê que vive ali numa linha tênue No limite, né? No entre limite. funcionar e falir. É. É o reflexo, exatamente o que você falou, o reflexo da pessoa física que vive no limite, né? Assim, não tem acesso ao mercado imobiliário, mas
toma uma dívida enorme. Aí, para pagar essa dívida, ela vive no limite da receita dela, né? Dos rendimentos dela. É meio que é o próprio reflexo do que faz o governo, né? Só que com a diferença que o governo consegue estender o crédito dele quase que indefinidamente. E nesse aspecto tem uma outra, um outro conceito que é legal de abordar também, que é um negócio que o Max Kaiser fala que ele chama de apartheid de taxa de juros. Que é o seguinte, se você vai pegar, se eu ou você como pessoa física vamos pegar para fazer um financiamento, a gente até consegue juros razoáveis aqui na Europa, etc. Você consegue juros mais ou menos. Aí no Brasil vai estar mais porque a Selic é bem maior. Sim, Mas você faz isso. Agora existem aquelas empresas grandes, super sim, money managers que mexem com trilhões de dólares. né? Eles conseguem crédito com o governo direto com juros menores ainda. Então Exato. eles estão sendo pagos para pegar aquele dinheiro e transformar aquele dinheiro nos ativos e vai girando essa. É, É meio que uma máquina de criar desigualdade, né? perfeito, Porque perfeito. no sistema Fiat, o Michael Saylor fala também que é o seguinte: o ganhador, na verdade, é o cara que consegue ter a maior dívida. E quanto mais É, dívida você é, consegue guardar com o menor taxa de juro possível, você está sim, sendo pago todo dia com a inflação, sim, né? exato. Enquanto do outro lado está o resto dos plebe que estão pagando o juro normal e correndo ali na rodinha de rato, trabalhando cada vez mais por cada vez menos para pagar as coisas que ficam cada vez mais caras. É, é, E aí vai aumentando, é por isso que vai criando tanta tensão no mundo, né? Assim, as pessoas estão sim, vendo as pessoas às vezes não percebem, né, explicitamente, mas elas conseguem sentir que tem alguma coisa de errado errada, ali. né? Algo de errado não está certo. É, isso que você me falou me lembrou uma análise que eu vi alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, que, que desde 2008, com a crise e que jogaram os juros lá embaixo, o que aconteceu no mundo desenvolvido foi muita empresa com esses acessos a esse crédito grátis praticamente. Os executivos, o que eles faziam? Eles pegavam o crédito para comprar o quê? Comprar as próprias ações Uhum. e Buyback, né? no final das contas eles isso valoriza as ações, obviamente, porque é uma demanda ali, é um bid constante. Só que eles são Uhum. remunerados em ações, né? Então muitas vezes o cara tem ações já ali, só que precisa de uns anos para poder vender. E aí o cara faz isso, o cara pega a dívida, compra as próprias ações da empresa e aí depois que termina esse processo, o bônus dele ali tá valendo 5 vezes mais. E isso coincidiu com assim com um aumento de remuneração de executivos nesse mesmo período assim chocante também, né? E vai com isso disso que você falou, essa galera, esses CFOs e CEOs que têm acesso a esse sistema, a esse dinheiro grátis, enriqueceram muito nos últimos anos, muito, 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 muito. Enquanto a plebe não, né? A plebe não. Exato. A gente está vivendo aí, assim, está cada vez mais escancarado. Mas, infelizmente, ainda fica nesse sistema que é super opaco, né? É difícil das pessoas entenderem todos essas engrenagens que estão trabalhando aí contra elas, né? Então, quem entende e abre o olho, assim, não tem volta, né? Você sabe que está corrupto ali, que isso precisa mudar, né? É. Mas, infelizmente, voltando àquilo que a gente falou, tem muita gente que não tem nem tempo para parar para pensar sobre isso e aí acaba sendo uma vítima desse sistema, né? Sim, sim. E aí acaba Por caindo uma em propostas infelicidade, né? populistas, né, do político. E aí vira fã de político. Exato. O que está acontecendo aí no Brasil, eu acompanho muito aí, eu fico chocado, cara. É assim, é briga de família, é gente que não fala mais com o outro porque um gosta do político X, outro do Y e etc. E assim, é lógico que tem menos pior, né? Você sempre pode ver por essa ótica, né? Mas assim, até quando você vai ficar escolhendo menos pior, né? Sim, Uma hora ou outra, você vai ter que acordar. exato. Mas é o golpe perfeito, me parece, né? Porque causam os problemas e te vendem soluções imaginárias em troca de voto, né?
Então, ó, você tem um problema, ô plebe, e um problema que a gente mesmo causou, mas a gente não vai te falar que fomos nós que causamos. Tá bom, mas eu vou te vender uma solução grátis imaginária, um almoço grátis para esse problema que você tem que eu causei, mas eu não tô te contando que eu causei. É o golpe, é o Isso aí que você está golpe falando perfeito. é exatamente o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, por exemplo. Eu já vi algumas notícias aí recentes que a mídia já está tentando empurrar a história de que a inflação é culpa dos empresários gananciosos e É, etc. é. Né? E aí volta para essa opacidade do sistema, né? Porque tem tanta fumaça e espelhos, né? Smoke and mirrors, que a Uhum, pessoa fica ali naquele lugar totalmente confusa, não né? sabe o que está acontecendo, aí chega lá uma instituição que tem alguma certa credibilidade, etc., e fala isso, e a pessoa vai lá e acredita, né? Né? Lá, empresário malvadão que está me roubando, né? Mas não, tem uma figura oculta ali atrás, Exato. para citar uma grande pensadora. Tem um. Qual que é essa grande pensadora? É a figura oculta do cachorro da Dilma. Ah, eu não lembrava disso. Ah, é, no Dia dos Animais, no Dia das Crianças, né? Por trás da Ah, criança tem uma Dia das figura. Crianças. Como que Né? é mesmo isso? Figura. Por trás de toda criança tem É uma uma figura figura oculta oculta. ali, que é o cachorro, né? Então agora é o seguinte, por trás da inflação tem ali uma figura oculta, que é o governo. Exato. Só que ninguém te conta, né? É, cara, Exato. é foda isso. É foda isso. Eu lembro que primeira vez eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar um salário e tal, eu tinha um dinheiro no banco. E eu cheguei pro meu pai, eu falei, meu pai falou: "Ah, não, aplica esse dinheiro, né? Tá parado aí e tal". E aí eu falei: "Não, mas se eu não aplicar, o dinheiro fica parado ou o banco pode fazer o que quiser com o meu dinheiro?" E aí ele não sabia me responder direito. E aí eu já comecei a falar, cara, tem alguma coisa estranha aí. Meu pai não sabe disso, viveu a vida inteira usando banco. Tem alguma coisa, uma figura oculta Uhum. aí, tem alguma coisa atrás da cortina, sabe? Que é melhor eu começar a dar uma olhada nisso. Mas eu ainda demorei, dessa época aí pra entender o Bitcoin, eu demorei. Só que eu acho que essa intuição aí me ajudou. Quando eu realmente quis entender o Bitcoin, essa intuição antiga que tinha alguma coisa estranha no sistema bancário e na moeda, me ajudou bastante. Eu acho que eu também tive esse tipo de intuição. Tinha aquele negócio ali aquela pulga atrás da orelha, né? Que eu É, ficava pensando assim, pô, será que as coisas são assim mesmo, né? Todo mundo vive assim, vai ser assim para sempre. Mas demora, mas a gente aprende uma hora ou outra. boa, boa. É, show, então vamos falar sobre esse tema aqui antes da gente começar a gravar. Você mencionou que tava interessado nele. Você chamou de legalismo, mas também falou que tem um artigo do Derdidi que é muito bom, que chama As Implicações de Banir o Bitcoin. Então, se puder, fica à vontade aí, introduz o tema e a gente vai falando. Eu acho que esse é um tema muito legal da gente abordar, porque é o seguinte, isso é uma coisa que eu vejo que é recorrente, com muita gente que é até assim, tá esperançosa ali, vê que o Bitcoin é uma coisa que é interessante, que aquilo pode transformar o mundo, que tem uma coisa de valor ali, né? Só que todo mundo tem aquela mesma indagação, né? Ah, mas e se o governo banir isso daí, né? E se o governo banir? E assim, na minha opinião, cara, eu acho que é um pensamento extremamente derrotista e um pensamento assim até perigoso de certa forma, se você for parar para pensar, né? Porque eu falo desse artigo do Dergide aí que eu acho muito interessante, que ele vai esmiuçando ali todos os elementos que compõem o Bitcoin e as, as implicações de você banir todos esses elementos, né? Porque para você criar uma chave de Bitcoin, você tem que gerar um número aleatório, né? Então, você não pode criar uma chave de Bitcoin. Você não Né? pode gerar um número aleatório. Você não pode jogar um dado 256 vezes, né? Exato, exato.
E anotar Você o não resultado. pode. Exato, você não pode transferir esse Bitcoin. Ah, então você não pode mandar uma mensagem, porque qualquer É, mensagem pode ter codificado ali uma transação de Bitcoin, né? perfeito. E aí, como é que você vai fazer para fazer valer essa lei? Você precisa de mais do que o Big Brother. O Big Brother não É. seria o suficiente, você teria que ter o Panopticon, né, que chama, né, alguma coisa que Sim, é um enxerga estado tudo ali. policial de vigilância totalitário e Total. 100% total, Uhum. exato. É. Certo. E assim, isso também assim leva esse legalismo, né, que a gente fala que é essa ideia da jurisdição e da lei positivada, né, que o cara escreve no papel lá o que que é a lei e isso está Uhum. valendo, Não, né? Assim, a lei tem limites também, né? Não tem coisas que não tem como você banir. É a mesma coisa que juntar os políticos aí no Brasil e falar assim, ó, agora está abolida a lei da gravidade no Brasil. não, não. Não, aí você pode escrever isso no papel quantas vezes você quiser que não vai mudar, né? Então eu acho que é perigoso essa ideia da pessoa aceitar essa ideia, né? Cogitar isso como uma possibilidade, eu já acho perigoso mesmo, porque você está eliminando ali da discussão e eliminando da janela de Overton, né, do que é aceitável, toda a lei natural, né, que é o que é que você pode Perfeito. fazer com a lei, o que é certo e o que é errado, né? Exato. E assim, essa ideia então de banir o Bitcoin, quando alguém me fala assim, ah, mas vamos banir o Bitcoin, vai acabar isso daí, né? Então assim, cara, se você aceita isso, você aceita qualquer coisa, qualquer Exato. Ah, arbitrariedade que os políticos escreverem no papel lá, você vai ter que obedecer, é, né? E assim, perfeito. até o Estado também está limitado por essa. Tem coisas que são impossíveis e também imorais, né? Então, do jeito que o Dergide coloca no texto dele, né? Ele fala assim: caros legisladores, eu vos pergunto, vocês estão preparados para banir o pensamento? Devia a matemática ser ilegal? Vocês acham que banir a fala é uma boa ideia? Né? Porque assim, você pode também transmitir uma transação de Bitcoin pela fala. Você Ah, pode pensar a sua chave de Bitcoin. Você pode decorar 24 palavras ou 12 palavras, isso é o seu pensamento. perfeito. Então, assim, é lógico que recomendo muito ler lá o artigo para você ver detalhado, passo a passo, né, de como que ele chega nessas conclusões. Mas, assim, você dizer que o Bitcoin vai ser uma coisa que é ilegal, que não pode, você está aceitando ali diversas premissas e é um declínio escorregadio que termina na destruição completa de tudo que a gente entende como bom, como certo, né? Porque Exato, exatamente. existe um senso comum e existe, você não sai matando as pessoas na rua, não porque está escrito num papel lá que os políticos votaram que não pode matar. Você É, sabe que não pode matar porque matar é errado e ponto, sim. né? Então, espero que chegue no momento também que as pessoas, que vai ser assim um senso comum que as pessoas vão falar, você não pode banir Bitcoin porque não pode banir Bitcoin, ponto. Perfeito. Não, e esses paralelos com, tipo, uma chave privada, nada mais, nada menos é do que você pegar um dado e jogar esse dado 256 vezes, né? E uma transação de Bitcoin é discurso, né? Liberdade, é uma Uhum, expressão, né? Então, como é que você uhum, vai... Como você bem disse também, eu posso te passar todos os meus Bitcoins agora, só falando a minha chave privada aqui pra você, ou uma sequência de 12 palavras. Isso é um tipo de exato, transação de Bitcoin, né? Que eu tô te dando acesso às exato. minhas moedas. É, ou Uhum, também você pode ter essas palavras num pendrive ou num OpenDime ou num próprio computador e eu só te dou o computador. E como é que você vai proibir isso, né? Como é que você vai proibir eu te dar um computador? Cara, é uma ideia muito interessante mesmo, né? uhum. E no momento que você assume que o Inclusive, governo pode fazer alguma dessas coisas, você tá dando muito poder pro governo. Né? Você tá achando que, enfim, que a uhum. gente vive em outro mundo. É.
E, inclusive, esse aspecto aí de que o código fala, né? Isso é importantíssimo na legislação americana, porque eles têm a emenda lá do free speech deles, né? Não. Que eles não podem legislar o que você pode falar ou não pode falar, né? Então, isso daí seria prontamente negado lá. Isso aí, mesmo com o sistema Fiat, com todas as falhas que ele tem nos Estados Unidos, por exemplo, já é legalmente impossível que eles proíbam o Bitcoin, né? Então, assim, se tem esse tipo de garantia lá, seria bom se isso se espalhasse para mais países, etc. E aí as pessoas que estão no Brasil, que já têm ali pelo menos um pouquinho da ideia da liberdade, pelo menos acham o Bitcoin uma coisa mais legal, é bom o pessoal já começar a se acostumar de que, assim, esse pensamento de que o Bitcoin, que o governo vai banir o Bitcoin é uma coisa absurda, né? Totalmente Exato. fora da realidade. E se a gente quiser uma analogia histórica em relação a isso, os conflitos que tiveram sobre criptografia, né? Quando começaram a desenvolver as criptografias modernas, lá nos anos 70, O Adam 80. Beck, inclusive, estava nisso, né? Você sabe. Então. Rolou O Adam exatamente esse conflito que você está falando. O pessoal que estava querendo tornar público o conhecimento criptográfico moderno estava falando, ó, isso aqui é discurso. Tanto fizeram até uma camiseta, né? Com uma implementação de um método com eu o acho que foi o código, Adam né? Beck. Foi o Adam Beck que fez É. isso. Então. O Adam Beck ele foi citado no white paper do Bitcoin, né? E ele era um Sim. criptógrafo inglês aqui e ele Isso. estava participando da luta legal na época, muito antes do Bitcoin, para provar para fazer esse argumento nas cortes lá, né? Que eles estavam querendo argumentar que isso era uma arma de guerra, né? Que iam usar isso, tá? Mas é código, é fala, não tem como. Já tá aqui, ó, tá na minha camiseta. Eu já sei isso, já tem milhões de cópias na internet, já não tem Exato. como você controlar isso, né? Como é que você vai proibir o Bitcoin, sendo que as especificações e as regras de consenso do Bitcoin já tá na cabeça de todo mundo, de milhões de pessoas no mundo inteiro? Como é que você vai proibir isso, né? Não tem como. Mesmo se atacar a Exato. infraestrutura, as pessoas ainda sabem como é que coloca de volta no ar, né? Como é que refaz o Bitcoin com os mesmos UTXOs. Enfim. Exato. É a caixa de Pandora, né? Abriu o negócio, já era, não Exato, tem exato. mais volta. Não tem como colocar, citando a Dilma de novo, depois que a pasta de dente saiu do dentifrício ali, não tem como colocar a pasta de dente de volta. Você tá on fire com essas citações da Dilma. Muito bom, muito bom. Boa, Bruno. Cara, prazer ter você aqui no 21 milhões. Obrigado mesmo, tá papo incrível. A gente fez umas anotações aqui de temas e a gente acabou deixando a conversa fluir, foi bem melhor, né? A gente acabou não falando nenhuma anotação, foi só no flow que a gente deixou Legal. correr. Pô, valeu, cara. Obrigado. Não, você precisa deixar uma indicação de leitura. Se quiser deixar esse texto do Derdid aí, ou se quiser dar outro também, fica à vontade. A palavra é sua. Esse texto aí só tem em inglês, né? Implications of Outlawing Bitcoin. Eu acho que só tem em inglês. Pode ser que alguém já tenha traduzido, mas é interessante ler. Mas, dando uma sugestão de livro, eu vou sugerir aqui um livro que chama The Anarchist Handbook, que é muito interessante para o pessoal que gosta das ideias da liberdade, para entender. Que legal. Que é um livro que, na verdade, é só uma compilação. Foi o Michael Malice, que é esse anarquista americano que eu gosto muito, ele só compilou textos de vários anarquistas durante a história toda da filosofia, né, do pensamento político. Que Então, legal. desde lá de 1800 e bolinha, ele foi lá e compilou vários textos, e está em ordem cronológica, e você vai vendo como é que o pensamento anarquista foi evoluindo, né? Bacana, Então, eu acho incrível. muito interessante. Show. Valeu, Bruno. Obrigado, cara. Até a próxima, então. Espero receber você de volta Muito obrigado, no João. podcast. Foi um grande prazer. Abraço. Valeu.
Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.